A primeira luz do amanhecer pintava o céu de tons alaranjados, quando Sofia acordou com o cheiro de fumaça invadindo suas narinas. Seus pequenos olhos de 6 anos se abriram em pânico enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O quarto, antes colorido e seguro, agora estava tomado por uma névoa cinzenta que engrossava a cada segundo. Ela puxou o ar e tossiu, sentindo a garganta queimar enquanto o medo crescia em seu peito. "Mamãe!" gritou Sofia, pulando da cama e correndo até a porta. Suas mãozinhas tocaram a maçaneta e ela recuou instantaneamente. Estava quente demais. Lembrou-se então do que aprendera na escola. Se a porta estiver quente, não abra. O fogo está do outro lado. A pequena recuou, abraçando seu coelho de pelúcia com força. O barulho de madeira estalando vinha de todos os lados. Pela janela, ela conseguia ver clarões alaranjados lambendo as paredes externas. O pânico apertou seu peito quando finalmente compreendeu. Sua casa estava pegando fogo. A alguns metros dali, no pequeno estábulo atrás da casa principal, Ventania, o imponente cavalo negro da família, agitava-se inquieto. Seus ouvidos sensíveis captavam os sons de destruição e seus olhos refletiam o brilho das chamas que começavam a consumir a residência. O animal relinchou alto, batendo as patas no chão de terra com força, como se tentasse alertar alguém sobre o perigo. Dentro da casa em chamas, Sofia tentava se lembrar de todas as instruções que a professora havia ensinado. "Fique abaixado, a fumaça sobe", repetia para si mesma enquanto se agachava no chão, arrastando-se até a janela. Suas pequenas mãos lutavam para abrir o trinco, mas seus dedos trêmulos mal conseguiam segurá-lo corretamente. "Socorro!" ela gritou, batendo no vidro com as mãos, mas sua voz fina parecia se perder no crepitar das chamas. "Por favor, alguém me ajude." Laura, mãe de Sofia, não estava em casa naquela manhã. Tinha saído antes do amanhecer para buscar medicamentos na cidade vizinha. O pai da menina, Roberto, trabalhava no turno da noite na fábrica e só chegaria pela manhã. A única pessoa na propriedade, além de Sofia, era Vicente, o caseiro que cuidava da horta e dos animais, e que vivia numa pequena casa de madeira no extremo oposto do terreno. Vicente acordou com o relincho insistente de Ventania. O homem de meia idade, acostumado com o comportamento calmo do animal, estranhou aquela agitação. Levantou-se num salto, vestiu rapidamente as calças e saiu para o quintal. Foi então que viu fumaça densa subindo da casa principal e pequenas línguas de fogo já visíveis no telhado. "Meu Deus! Sofia!" gritou, correndo em direção à residência. Enquanto isso, Ventania continuava cada vez mais agitado. O cavalo negro, que normalmente era a personificação da tranquilidade, empinava e batia contra a porta do estábulo com força. Algo nele parecia entender a gravidade da situação. Talvez o instinto aguçado dos animais diante do perigo, talvez o vínculo especial que compartilhava com a pequena Sofia, que sempre lhe trazia cenouras e maçãs, falando-lhe como se fosse um amigo humano. Vicente correu o mais rápido que suas pernas permitiam, mas quando chegou perto da casa, as chamas já consumiam toda a estrutura frontal. O calor intenso o impediu de se aproximar da porta principal. "Sofia!" gritou, circundando a casa em busca de uma entrada. "Onde você está, menina?" Dentro do quarto, Sofia sentiu suas forças diminuírem. A fumaça agora era tão densa que ela mal conseguia manter os olhos abertos. Cada respiração era uma batalha, e seu pequeno corpo começava a ceder ao cansaço. Ela apertou o coelho de pelúcia contra o peito e se encolheu no canto do quarto, as lágrimas deixando trilhas claras em seu rosto coberto de fuligem. "Mamãe, papai", sussurrou, sua voz fraca, quase inaudível sob o rugido do fogo. Foi neste momento que algo extraordinário aconteceu. Com uma força descomunal, Ventania conseguiu arrebentar a porta do estábulo. O grande cavalo negro saiu em disparada, seus músculos potentes impulsionando cada passada enquanto galopava em direção à casa em chamas. Vicente, que tentava desesperadamente encontrar uma forma de entrar na residência, viu o animal passar por ele como um raio. "Ventania, não!" gritou, temendo que o cavalo se ferisse,
mas era tarde demais. O que aconteceu a seguir deixou Vicente paralisado. Em vez de fugir das chamas, como seria natural para qualquer animal, Ventania correu diretamente para a lateral da casa, exatamente onde ficava o quarto de Sofia. O cavalo relinchou alto, como se chamasse por alguém, e começou a bater com as patas dianteiras na parede, já parcialmente consumida pelo fogo. Sofia, quase inconsciente pela inalação de fumaça, ouviu o relincho familiar. Seus olhos se abriram levemente, e através da visão embaçada, ela percebeu uma sombra se movendo do lado de fora da janela. «Ventania?» murmurou, sem acreditar no que via. O cavalo continuou batendo contra a parede até que parte dela cedeu, criando uma abertura. As chamas lambiam sua pelagem negra, mas ele permanecia firme, relinchos desesperados cortando o ar pesado de fumaça. Vicente, compreendendo o que estava acontecendo, correu até Ventania. «Sofia, você está aí?» gritou através da abertura. Um tossido fraco foi a única resposta. Vicente não pensou duas vezes. Protegendo o rosto com o braço, ele se lançou pela abertura que Ventania havia criado. O calor era insuportável, e a fumaça tão densa que ele mal conseguia enxergar um palmo à frente. Guiado apenas pelo instinto e pelos fracos sons de tosse, ele avançou pelo quarto até encontrar Sofia encolhida no canto. «Graças a Deus», disse, pegando a menina nos braços. «Vamos sair daqui, pequena». Sofia, semiconsciente, agarrou-se a ele com a pouca força que lhe restava, ainda segurando o coelho de pelúcia. Vicente voltou para a abertura na parede, mas o fogo havia se intensificado, bloqueando o caminho. Ele hesitou, sentindo o desespero crescer. Foi então que Ventania apareceu novamente na abertura, relinchou alto e se posicionou de forma que Vicente pudesse subir em suas costas com Sofia. O homem não questionou aquele comportamento extraordinário. Com um movimento ágil, montou no cavalo, segurando a menina firmemente contra seu peito. «Vamos, amigo», murmurou para Ventania, que imediatamente recuou, afastando-se da casa em chamas com seus preciosos passageiros. Quando finalmente estavam a uma distância segura, Vicente desceu do cavalo e deitou Sofia na grama. Ela respirava com dificuldade, o rosto manchado de fuligem, mas estava viva. Ventania permaneceu ao lado deles, os olhos inteligentes fixos na menina, como se estivesse monitorando sua recuperação. «Você salvou a vida dela», disse Vicente para o cavalo, passando a mão trêmula pelo pescoço do animal. Ventania tinha queimaduras na pelagem e pequenos ferimentos causados pelos destroços, mas permanecia de pé, firme, recusando-se a se afastar de Sofia. Foi neste momento que um carro apareceu na estrada de terra que levava à propriedade. Laura voltava da cidade e, ao ver a fumaça subindo no horizonte, acelerou desesperadamente. Quando chegou e viu sua casa reduzida a escombros em chamas, um grito estrangulado escapou de sua garganta. «Sofia, minha filha!» berrou, saltando do carro ainda em movimento. Vicente acenou, indicando onde estavam. Laura correu até eles e caiu de joelhos ao lado da filha. «Graças a Deus!» soluçou, abraçando Sofia com cuidado. «O que aconteceu? Como ela saiu de lá?» Vicente apontou para a Ventania. «Foi ele. Quebrou a parede do quarto dela. Eu nunca vi nada igual. Ele sabia exatamente onde ela estava». Laura olhou incrédula para o cavalo, que agora parecia mais calmo, embora ainda mantivesse os olhos fixos em Sofia. A menina abriu levemente os olhos, reconhecendo o toque da mãe. «Ventania me salvou», sussurrou antes de tossir. «Ele veio me buscar». Sirenes começaram a soar ao longe. Alguém na estrada devia ter visto a fumaça e chamado os bombeiros. Laura acariciou o rosto da filha, lágrimas de alívio e gratidão escorrendo por seu rosto. «Descanse, meu amor. A ajuda está chegando». Vicente passou a mão pela crina chamuscada de Ventania. «Precisamos cuidar dessas queimaduras», disse, mas o cavalo permaneceu imóvel, como um guardião silencioso. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova dúvida surgiu na mente de Laura. Como o incêndio havia começado? A casa tinha sistema elétrico novo e ela tinha certeza de que nada estava ligado quando saiu. Sua mente imediatamente voltou ao ex-marido, Ricardo,
que há semanas vinha fazendo ameaças após perder a guarda de Sofia no divórcio. Será que ele seria capaz de algo tão terrível? Os bombeiros chegaram e imediatamente começaram a combater o incêndio, embora já fosse tarde para salvar a estrutura da casa. Um paramédico correu para atender Sofia, colocando uma máscara de oxigênio em seu rosto e examinando seus sinais vitais. Precisamos levá-la ao hospital, disse ele. Ela inalou muita fumaça. Laura assentiu, ainda segurando a mão da filha. Vou com ela. Enquanto Sofia era colocada na ambulância, Ventania começou a se agitar novamente, como se entendesse que estavam levando a menina. Vicente tentou acalmá-lo, mas o cavalo relinchou, puxando na direção da ambulância. É incrível, comentou um dos bombeiros. Parece que ele está preocupado com ela. Laura olhou para o animal, uma gratidão imensa crescendo em seu peito. Ele salvou a vida dela. Nunca poderei agradecer o suficiente. Enquanto a ambulância partia, levando Sofia e Laura, Vicente ficou encarregado de cuidar de Ventania. O cavalo finalmente permitiu que ele examinasse suas queimaduras, embora seus olhos continuassem fixos na direção em que a ambulância havia desaparecido. O chefe dos bombeiros aproximou-se de Vicente. Estou vendo sinais de que o incêndio pode ter sido criminoso, disse em voz baixa. Encontramos evidências de acelerante na parte de trás da casa. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se alguém havia deliberadamente ateado fogo à casa, sabendo que Sofia estava dormindo lá dentro. A polícia está a caminho, continuou o bombeiro. Eles vão querer falar com todos vocês. Vicente assentiu, sua mente voltando-se para Ricardo, o ex-marido de Laura. Ele se lembrava das discussões acaloradas, das ameaças, do olhar de ódio quando Ricardo perdera a batalha pela custódia. Seria ele capaz de algo tão monstruoso apenas por vingança? Enquanto a manhã avançava e os bombeiros continuavam combatendo as últimas chamas, Ventania permaneceu ao lado de Vicente, seus olhos inteligentes observando tudo. O cavalo parecia entender a gravidade da situação, como se soubesse que o perigo ainda não havia passado completamente. O que ninguém sabia naquele momento era que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando, e que Ventania, o cavalo que já havia demonstrado uma incrível coragem e lealdade, ainda teria um papel crucial no que estava por vir. O cheiro de antisséptico e medicamentos preenchia o corredor do hospital onde Laura aguardava, os dedos entrelaçados em oração silenciosa. As últimas horas haviam sido um borrão de sirenes, vozes urgentes e o terror constante de que poderia ter perdido sua filha. Sofia estava agora sob cuidados médicos, recebendo oxigênio e sendo monitorada constantemente devido à inalação de fumaça. Senhora Mendes, uma médica de expressão gentil aproximou-se. Sou a doutora Cláudia. Sua filha está estável agora. Laura levantou-se num pulo. Posso vê-la? Sim, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar. Seguindo a médica por um corredor branco e asséptico, Laura tentava controlar o tremor em suas mãos. Quando entrou no quarto e viu Sofia deitada na cama do hospital, parecendo tão pequena e frágil entre os lençóis brancos, com tubos de oxigênio em seu nariz, sentiu as lágrimas voltarem com força. Mamãe, Sofia sussurrou, sua voz rouca pela fumaça inalada. Laura correu para abraçá-la gentilmente. Estou aqui, meu amor. Você está segura agora. Sofia apertou o coelho de pelúcia chamuscado contra o peito. Por algum milagre, a menina não havia soltado o brinquedo durante todo o resgate. Onde está Ventania? Ele está bem, querida. Vicente está cuidando dele. Ele sabia que eu estava lá, mamãe. Ele veio me salvar. Laura assentiu, engolindo o nó na garganta. Sim, ele salvou você. Foi muito corajoso. Sofia fechou os olhos por um momento. E quando os abriu novamente, havia uma sombra de medo neles. Foi o papai que fez isso, não foi? O coração de Laura congelou. Como sua filha de 6 anos havia chegado a essa conclusão. Por que você está dizendo isso, Sofia? Eu ouvi ele dizer para você que ia fazer vocês se arrependerem. Sofia tossiu levemente.
e senti cheiro estranho antes do fogo começar, como aquele líquido que papai usa para acender a churrasqueira. Laura sentiu o sangue gelar em suas veias. Gasolina. Ricardo havia ameaçado fazê-la pagar quando perdeu a custódia, mas ela nunca imaginou que ele seria capaz de algo tão monstruoso. Tentar matar a própria filha apenas para se vingar dela. Não se preocupe com isso agora, meu amor. Descanse. Laura beijou a testa da filha, sentindo uma raiva como nunca a havia experimentado antes crescer dentro de si. Se Ricardo realmente havia feito isso, ela faria questão de que ele nunca mais visse a luz do dia. Do lado de fora do quarto, a doutora Cláudia aguardava. Senhora Mendes, há 2 policiais querendo falar com você. Expliquei que este não é o melhor momento, mas eles insistem que é urgente. Laura olhou para Sofia, que já estava adormecendo novamente, o efeito da medicação a levando para um sono tranquilo. Tudo bem, posso falar com eles. Os 2 investigadores aguardavam numa pequena sala de espera. Um deles, um homem alto de cabelos grisalhos, apresentou-se como o inspetor Gonçalves. A outra, uma mulher de olhar perspicaz, era a detetive Soares. Senhora Mendes, começou o inspetor, lamentamos muito pelo ocorrido. Precisamos fazer algumas perguntas sobre o incêndio. Laura assentiu, sentando-se de frente para eles. Os bombeiros já me disseram que foi criminoso. Sim, confirmou o inspetor. Encontramos evidências claras de que alguém usou acelerante para iniciar o fogo, deliberadamente. Foi meu ex-marido, disse Laura sem hesitar. Ricardo Mendes. Os policiais trocaram olhares. Por que você tem tanta certeza disso? Perguntou a detetive Soares. Laura contou sobre as ameaças recentes, a batalha pela custódia, o comportamento cada vez mais errático de Ricardo. E agora Sofia acabou de me dizer que sentiu o cheiro de gasolina antes do incêndio começar. O inspetor Gonçalves fez anotações. Precisaremos falar com sua filha quando ela estiver em condições. Já emitimos um mandado de busca para a residência do Sr. Mendes e estamos tentando localizá-lo. Vocês não o encontraram ainda? Laura sentiu um novo temor surgir. E se ele voltar para terminar o que começou? Designaremos um policial para ficar aqui no hospital, garantiu a detetive Soares. Sua filha estará protegida. Enquanto isso, precisamos que nos diga tudo o que puder sobre os hábitos do seu ex-marido, lugares que ele frequenta, pessoas com quem mantém contato. Enquanto Laura fornecia informações aos investigadores na propriedade rural, Vicente enfrentava seus próprios desafios. A veterinária local, doutora Marina, havia chegado para examinar Ventania. O cavalo apresentava queimaduras em várias partes do corpo, especialmente no peito e patas dianteiras, resultado de seu heróico resgate. Ele tem sorte, comentou a veterinária enquanto aplicava pomada nas feridas. As queimaduras são superficiais. Com os cuidados adequados, deve se recuperar completamente. Vicente assentiu, ainda impressionado com o comportamento do animal. Nunca vi nada igual, doutora. Ele deliberadamente quebrou a parede para salvar a menina, como se soubesse exatamente onde ela estava. A doutora Marina sorriu suavemente enquanto acariciava o pescoço de Ventania. Os animais são mais inteligentes e sensíveis do que imaginamos, Vicente. Especialmente os cavalos. Eles formam vínculos profundos. O vínculo entre Sofia e Ventania sempre foi especial, concordou Vicente. Desde que compramos o cavalo, há 2 anos, ela passava horas com ele todos os dias. Conversava com ele como se fosse uma pessoa. E talvez ele a entendesse melhor do que pensamos. Enquanto a veterinária terminava os curativos, um carro da polícia entrou na propriedade. 2 oficiais saíram, olhando ao redor para os escombros ainda fumegantes da casa principal. Um deles aproximou-se de Vicente. Estamos procurando por evidências, explicou o policial. E também precisamos do seu depoimento sobre o que aconteceu esta manhã. Vicente contou tudo o que havia presenciado, desde o momento em que foi acordado pelos relinchos de Ventania até o extraordinário resgate de Sofia. Os policiais ouviam atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. O senhor viu alguma pessoa estranha pela propriedade nos últimos dias? Perguntou um dos oficiais. Vicente pensou por um momento.
Não exatamente, mas... Ele hesitou. Anteontem à noite, achei ter ouvido um carro parando na estrada, perto da entrada da propriedade. Quando fui verificar, não vi ninguém. Pensei que fosse só impressão minha. E o ex-marido da senhora Mendes? O senhor o viu por aqui recentemente? Ricardo. Não, ele não vem aqui desde que perdeu a custódia. Laura conseguiu uma ordem de restrição contra ele depois que ele a ameaçou. Os policiais continuaram sua investigação, vasculhando os escombros e o terreno ao redor. Um deles encontrou marcas de pneus na trilha de terra que levava aos fundos da propriedade. Um caminho raramente usado, conhecido apenas por pessoas familiarizadas com o local. Enquanto isso, Ventania começou a mostrar sinais de inquietação novamente. O cavalo relinchou, puxando contra a corda que o prendia ao poste, os olhos fixos na direção da estrada. O que foi, amigo? Vicente aproximou-se, tentando acalmá-lo. Sofia está bem, ela vai voltar. Mas Ventania continuava agitado, como se sentisse algo que os humanos não podiam perceber. A doutora Marina, que ainda estava guardando seu equipamento, observou o comportamento do animal com interesse. Ele parece estar tentando nos alertar sobre algo, comentou. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como esta manhã, antes do incêndio. Nesse momento, o rádio de um dos policiais crepitou. Uma voz metálica informou. Suspeito Ricardo Mendes não encontrado em sua residência. Vizinhos relatam que ele saiu às pressas há cerca de 2 horas, levando uma mala. Possível fuga em andamento. Vicente e a veterinária trocaram olhares preocupados. Se Ricardo havia fugido, significava que ele realmente era o culpado. Mas para onde ele iria? E o que pretendia fazer agora? A agitação de Ventania aumentou. O cavalo batia as patas no chão, relinchos agudos cortando o ar como alertas. Um dos policiais aproximou-se, intrigado com o comportamento do animal. O que há com ele? Não sei, respondeu Vicente. Mas da última vez que agiu assim, a casa estava pegando fogo. O policial franziu o senho, levando a mão ao coldre instintivamente, seus olhos vasculhando os arredores da propriedade. Fique alerta, vou pedir reforços. No hospital, Laura concluía seu depoimento aos investigadores quando seu celular tocou. Era Vicente. Laura, a voz dele estava tensa. Ventania está extremamente agitado, igual a como estava antes do incêndio. A polícia não encontrou Ricardo em casa, parece que ele fugiu. Tenho um mau pressentimento. Laura sentiu o coração acelerar. Estou no hospital com Sofia. Há um policial guardando o quarto dela. Tome cuidado. Algo me diz que Ricardo não desistiu. Enquanto desligava o telefone, Laura olhou para o corredor onde o quarto de Sofia ficava. O policial designado para protegê-la conversava com uma enfermeira. Seu rosto sério enquanto ela apontava para algo num prontuário. Foi então que Laura notou um homem de capuz descendo pelo corredor oposto, caminhando com determinação. Havia algo familiar em seu andar. A forma como mantinha a cabeça ligeiramente inclinada. Ricardo, sussurrou, o medo gelando seu sangue. Sem pensar 2 vezes, Laura correu na direção do quarto de Sofia. Precisava chegar lá antes dele. Precisava proteger sua filha. Na propriedade rural, Ventania finalmente conseguiu se soltar, arrancando o poste ao qual estava amarrado. Antes que Vicente ou qualquer outra pessoa pudesse detê-lo, o cavalo disparou em galope pela estrada que levava à cidade. Ele está indo para o hospital, murmurou Vicente, compreendendo de repente. De alguma forma ele sabe. Os policiais olharam para ele como se tivesse perdido a razão. Um cavalo não pode saber onde fica um hospital. Este não é um cavalo comum, respondeu Vicente correndo para seu carro. E nós precisamos chegar lá o quanto antes. A 10 quilômetros dali, no hospital municipal, Laura lançou-se pelo corredor, gritando por ajuda enquanto via Ricardo cada vez mais próximo do quarto de Sofia. O policial, alertado por seus gritos, virou-se bruscamente, sua mão indo imediatamente para a arma. Pare onde está, ordenou o policial a Ricardo. O homem hesitou por um instante, então sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Lentamente,
Tirou o capuz, revelando o rosto contorcido pelo ódio. Se eu não posso tê-la, disse Ricardo, sua voz carregada de malícia, ninguém mais terá. E então, de seu bolso, ele sacou algo que fez todos no corredor congelarem de terror. Um revólver reluzente surgiu na mão de Ricardo, o metal frio refletindo as luzes fluorescentes do hospital. O policial imediatamente sacou sua própria arma, enquanto enfermeiras e pacientes próximos buscavam abrigo, alguns gritando de terror. "Abaixe a arma agora", ordenou o policial, posicionando-se entre Ricardo e o corredor que levava ao quarto de Sofia. Laura sentiu seu coração parar por um instante. O homem com quem havia compartilhado anos de sua vida, o pai de sua única filha, agora estava ali, disposto a matar uma criança inocente, sua própria filha, apenas por vingança. "Ricardo, por favor", implorou Laura, dando um passo à frente apesar do perigo. "Sofia é sua filha. Como pode querer machucá-la?" O rosto de Ricardo contorceu-se numa expressão que misturava ódio e dor. "Você tirou tudo de mim, Laura. Minha família, minha casa, minha dignidade. Se não posso ser pai dela, você também não será mãe." O corredor do hospital havia se transformado em um cenário de filme de terror. Pacientes e funcionários que podiam mover-se haviam fugido ou se escondido, enquanto outros permaneciam paralisados pelo medo. O policial mantinha sua arma apontada, mas a presença de civis tornava impossível um disparo seguro. "Senhor Mendes, ainda dá tempo de resolver isso", tentou o policial, mantendo a voz calma apesar da tensão. "Pense no que está fazendo. Pense na sua filha." "Ela não é mais minha filha", gritou Ricardo, apontando a arma diretamente para Laura. "A justiça a tirou de mim. Deu a guarda para esta mulher que não merece ser chamada de mãe." Laura percebeu que não havia espaço para diálogo. O homem à sua frente estava consumido pelo ódio, pela rejeição, pelo desespero. A racionalidade havia abandonado Ricardo completamente. "Saia da frente", exigiu Ricardo ao policial. "Isto é entre mim e minha ex-mulher. E minha ex-filha." A forma como ele pronunciou aquelas últimas palavras enviou arrepios pela espinha de Laura. Ela olhou para a porta do quarto de Sofia, alguns metros atrás do policial. Sua filha estava ali dentro, provavelmente despertada pelos gritos, aterrorizada e sozinha. "Você já tentou matá-la uma vez hoje", disse Laura, a voz tremendo de raiva. "Incendiou nossa casa enquanto ela dormia. Que tipo de monstro faz isso com a própria filha?" Ricardo não negou. Seu sorriso torto era toda a confissão que as autoridades precisariam, se ele não estivesse prestes a cometer uma atrocidade ainda maior. Enquanto o impasse se formava no corredor do hospital, ventania galopava pelas ruas da pequena cidade, deixando pedestres boquiabertos e motoristas freando bruscamente. O grande cavalo negro, com marcas de queimadura ainda visíveis em seu pelo, corria como se sua vida, ou a de alguém que ele amava, dependesse disso. Vicente seguia alguns minutos atrás em seu carro, acompanhado pela doutora Marina e 2 policiais. "Nunca vi nada assim", comentou a veterinária, olhando pela janela, tentando localizar o cavalo. "Como ele sabe para onde ir?" "Conexão", respondeu Vicente, as mãos apertando o volante. "Há uma conexão entre Ventania e Sofia que não consigo explicar. Ele sente quando ela está em perigo." Um dos policiais no banco de trás fez contato pelo rádio, informando sobre a possível presença de Ricardo Mendes no hospital. A resposta veio imediatamente. "Confirmado. Suspeito armado no 3º andar, ala pediátrica, reféns potenciais, equipe tática a caminho." No hospital, a situação deteriorava-se rapidamente. Ricardo havia se aproximado mais, sua arma agora apontada diretamente para o policial. "Pela última vez, saia da frente ou atiro." O policial manteve-se firme, mas Laura podia ver o medo em seus olhos. Ele estava sozinho contra um homem que não tinha nada a perder. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu. Sofia estava ali, pálida, ainda com o tubo de oxigênio no nariz, agarrada ao seu coelho de pelúcia. "Papai?" Sua voz pequena mal ultrapassava um sussurro. "Por que você está fazendo isso?" O tempo pareceu congelar.
Ricardo virou-se ligeiramente ao ouvir a voz da filha, e naquele instante de distração, o policial avançou. Houve uma luta breve e violenta, os dois homens caindo ao chão, ambos tentando controlar a arma. Laura correu para Sofia, puxando-a de volta para o quarto, protegendo-a com o próprio corpo. Ouviu-se um disparo ensurdecedor, seguido por gritos de terror vindos do corredor. Mamãe, estou com medo, choramingou Sofia, tremendo nos braços da mãe. Eu sei, meu amor. Eu também estou. Laura tentou manter a voz firme enquanto barricava a porta do quarto com uma cadeira. Mas vai ficar tudo bem. Do lado de fora, ouviram passos pesados se aproximando da porta. Alguém tentou abrir a maçaneta, encontrando resistência. Laura! Era a voz de Ricardo carregada de fúria. Abra esta porta agora! Laura olhou em volta desesperadamente procurando algo para se defender. O quarto de hospital oferecia poucas opções. Empurrou Sofia para trás de si, para o canto mais distante do quarto. O policial... Ele... Sofia começou a perguntar, mas Laura colocou um dedo sobre os lábios da filha, silenciando-a. A porta estremeceu quando Ricardo começou a esmurrá-la. A cadeira que Laura havia colocado como barricada não aguentaria muito tempo. Nas ruas da cidade, ventania havia chegado ao hospital. O cavalo negro parou diante da entrada principal, relinchou alto, como se anunciasse sua presença, e, para espanto dos seguranças e pacientes presentes, subiu os degraus da entrada. Ei, parem esse cavalo! Gritou um segurança, movendo-se para bloquear a entrada. Ventania simplesmente desviou, sua determinação implacável. De alguma forma, o animal parecia saber exatamente para onde ir. Ele atravessou o saguão, seus cascos ecoando pelo piso de mármore, seguindo em direção às escadas. Enquanto isso, Vicente e os outros haviam chegado ao hospital. Terceiro andar, ala pediátrica, informou um dos policiais enquanto corriam para dentro. No quarto de Sofia, a porta finalmente cedeu. A cadeira caiu para o lado quando Ricardo irrompeu no quarto, a arma em punho, sangue manchando sua camisa. Não estava claro se era dele ou do policial. Acabou, Laura, rosnou ele, apontando a arma diretamente para o rosto dela. Você destruiu minha vida, agora vou destruir a sua. Laura manteve-se firme diante dele, protegendo Sofia com seu corpo. Ricardo, pense no que está fazendo. Ela é sua filha, sua carne e sangue. Cale a boca, gritou ele, o dedo tremendo no gatilho. Você nunca entendeu, nunca! O som de cascos no corredor fez todos congelarem. Era um som impossível, surreal naquele ambiente asséptico de hospital. Ricardo virou-se ligeiramente confuso. Foi tudo que Laura precisava. Com toda a força que conseguiu reunir, ela avançou contra o ex-marido, agarrando seu braço armado. Os dois caíram no chão, lutando pela arma. Sofia gritou, encurralada no canto, assistindo horrorizada enquanto seus pais lutavam violentamente. Corra, Sofia! Gritou Laura tentando controlar a mão de Ricardo. Corra! A menina hesitou apenas por um segundo antes de disparar para a porta aberta. No corredor, ela se deparou com uma visão inacreditável. Ventania, seu cavalo, subindo as últimas escadas, relinchos de determinação escapando de seu focinho. Ventania! Gritou Sofia, correndo em direção ao animal. Ricardo conseguiu empurrar Laura para longe e levantou-se, a arma ainda em sua mão. Ele viu Sofia correndo para o corredor e apontou a arma, o rosto contorcido em uma máscara de ódio. Não! Gritou Laura, jogando-se contra ele novamente. O disparo ecoou pelo corredor, mas a bala não encontrou seu alvo pretendido. Em vez disso, atingiu o teto, fazendo com que pedaços de gesso caíssem. Nesse momento, Ventania chegou ao corredor. O grande cavalo negro avistou Sofia correndo em sua direção, e logo atrás, Ricardo apontando uma arma. Os olhos do animal pareceram entender perfeitamente a situação. Com um relincho que misturava fúria e proteção, Ventania avançou. Ricardo, vendo o cavalo vindo em sua direção, hesitou por um segundo crucial, confuso com a cena surreal. Sofia alcançou Ventania, e num movimento fluido que parecia ensaiado, o cavalo abaixou-se ligeiramente,
permitindo que a menina se agarrasse à sua crina. Com uma força impressionante para uma criança de 6 anos, especialmente uma que acabara de sobreviver a um incêndio e inalação de fumaça, Sofia conseguiu subir nas costas de Ventania. "Pare!" gritou Ricardo, recompondo-se e apontando a arma novamente. "Desça desse cavalo agora, Sofia!" Laura havia se levantado e corria para o corredor. Ao ver sua filha montada em Ventania, ficou paralisada por um segundo, incapaz de acreditar no que seus olhos testemunhavam. "Peguei você!" gritou Ricardo, agarrando o braço de Laura e puxando-a para servir como escudo humano, a arma agora pressionada contra sua têmpora. "Sofia, se você não descer desse cavalo agora, vou matar sua mãe." Ventania encarou Ricardo, seu olhar revelando uma inteligência que ultrapassava a compreensão humana. O cavalo parecia estar avaliando a situação, calculando suas opções. Foi nesse momento que Vicente e os policiais finalmente chegaram ao 3º andar, deparando-se com a cena surreal. Sofia montada em Ventania, Ricardo usando Laura como escudo, com uma arma apontada para sua cabeça. "Polícia, largue a arma!" gritou um dos oficiais, sacando sua própria arma. A situação havia chegado a um ponto crítico. Todos estavam cientes de que os próximos segundos determinariam quem viveria e quem morreria naquele corredor de hospital. O corredor do hospital transformara-se em um cenário de tensão insuportável. Ricardo, com o olhar febril de um homem que já não tinha nada a perder, pressionava o cano da arma contra a têmpora de Laura. Sua mão tremia levemente, mas a determinação em seu rosto deixava claro que não hesitaria em puxar o gatilho. "Abaixem suas armas!" gritou para os policiais. "Ou ela morre agora mesmo!" Os oficiais trocaram olhares tensos. Era uma situação para a qual não havia protocolo claro. Um cavalo no meio de um hospital, uma criança montada nele e um homem armado ameaçando matar um refém. "Calma, senhor Mendes", disse um dos policiais, mantendo a voz firme apesar do absurdo da situação. "Vamos resolver isso pacificamente." Vicente observava tudo, paralisado. O caseiro jamais poderia ter imaginado que seu dia terminaria assim. Seus olhos foram de Sofia para Ventania, notando a postura do cavalo. O animal não demonstrava medo. Pelo contrário, seus olhos transmitiam uma calma calculista, quase como se estivesse avaliando cada movimento de Ricardo. "Sofia." Ricardo voltou sua atenção para a filha, sua voz agora falsamente doce. "Desça desse cavalo e venha até o papai. Não vou machucar você." A menina, ainda com o tubo de oxigênio no nariz, agarrava-se firmemente à crina de Ventania. Seus pequenos olhos, antes cheios de terror, agora mostravam uma determinação que não combinava com sua idade. "Você tentou me queimar", respondeu Sofia, sua voz infantil ecoando no corredor silencioso. "Você machucou o policial, e agora vai machucar a mamãe." Ricardo apertou ainda mais a arma contra a cabeça de Laura, fazendo-a gemer de dor. "Não se faça de esperta comigo, menina. Venha agora, ou juro que..." Não conseguiu terminar a frase. Ventania deu um passo à frente, relinchou baixo, como uma advertência. O movimento foi sutil, mas suficiente para distrair Ricardo por um segundo. Laura sentiu o aperto dele afrouxar minimamente e, reunindo toda sua coragem, aproveitou a oportunidade. Com um movimento rápido, ela cravou o cotovelo nas costelas de Ricardo. O homem grunhiu de dor, seu aperto vacilando momentaneamente. Foi apenas um instante, mas suficiente para que Laura conseguisse escapar de seus braços, jogando-se para o lado. "Agora!" gritou um dos policiais. Tudo aconteceu em questão de segundos. Ricardo, percebendo que perdera seu escudo humano, virou a arma para Sofia. Os policiais avançaram, mas estavam longe demais para alcançá-lo a tempo. Laura gritou em desespero, vendo a arma apontada para sua filha. Foi então que Ventania agiu. O cavalo negro empinou-se em suas patas traseiras, relinchou furiosamente e avançou em direção a Ricardo. Seus cascos dianteiros atingiram o peito do homem, lançando-o para trás com uma força impressionante. Um tiro foi disparado no impacto, a bala ricocheteando na parede. Ricardo caiu no chão, a arma escorregando de sua mão. Imediatamente, os policiais aproveitaram a oportunidade, jogando-se sobre ele e imobilizando-o.
Laura correu até Sofia, que ainda estava montada em Ventania. O cavalo abaixou-se gentilmente, permitindo que a mãe erguesse a filha de suas costas. "Meu amor, você está bem?" perguntou Laura, abraçando Sofia com toda a força que podia sem machucá-la. Sofia assentiu, agarrando-se à mãe, mas seu olhar estava fixo em Ventania. "Ele sabia, mamãe. Ele sabia que eu precisava dele." Laura olhou para o cavalo, que agora respirava pesadamente, as marcas das queimaduras do resgate anterior ainda visíveis em sua pelagem. Havia uma inteligência nos olhos daquele animal que ia além de qualquer explicação racional. "Sim, meu amor", respondeu Laura com lágrimas nos olhos. Ele sabia. O corredor agora estava cheio de pessoal médico e segurança do hospital. A doutora Cláudia correu para verificar Sofia, checando se a agitação havia prejudicado sua recuperação. Enquanto isso, os policiais algemavam Ricardo, que lançava olhares de puro ódio para todos ao redor. "Isso não acabou!" gritou ele enquanto era arrastado. "Não acabou!" Vicente aproximou-se de Ventania, acariciando o pescoço do animal gentilmente. "Como você conseguiu, parceiro? Como sabia onde ela estava?" O cavalo apenas olhou para o caseiro, com aquela expressão enigmática que parecia dizer mais do que palavras jamais poderiam. A doutora Marina, que acompanhara Vicente até o hospital, olhava para a cena com fascinação. "Em 20 anos como veterinária, nunca vi nada parecido", comentou. "A conexão entre esse cavalo e a menina desafia todas as explicações científicas." Uma enfermeira se aproximou parecendo nervosa. "Eu... não sei como dizer isso, mas não podemos ter um cavalo no hospital. É contra todas as regras de saúde e segurança." Laura riu, um riso que misturava alívio e histeria. Depois de tudo o que haviam passado, a preocupação com regras parecia quase cômica. No entanto, ela sabia que a enfermeira estava certa. "Vicente, pode levar Ventania de volta para casa?" pediu Laura. "Vou ficar aqui com Sofia até que ela receba a alta." O caseiro assentiu, mas havia uma preocupação em seu rosto. "Laura, a casa..." Ela fechou os olhos por um momento, lembrando-se de que não tinham mais uma casa para voltar. O incêndio havia destruído tudo. "Vamos encontrar um lugar", disse Laura, forçando uma confiança que não sentia. "O importante é que estamos vivos." Sofia, ainda nos braços da mãe, estendeu a mão para tocar o focinho de Ventania. "Ele pode ficar com a gente, não pode, mamãe? Onde quer que a gente vá." "Claro que sim, meu amor", garantiu Laura. "Ventania é parte da nossa família agora, mais do que nunca." Os próximos dias foram um turbilhão de acontecimentos. Ricardo foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, incêndio criminoso e diversos outros crimes. As evidências contra ele eram irrefutáveis, incluindo galões de gasolina encontrados em seu carro e o testemunho direto de Sofia. A comunidade local, comovida com a história do cavalo heróico que salvara a menina 2 vezes, mobilizou-se para ajudar. Um fazendeiro ofereceu uma pequena casa em sua propriedade para que Laura e Sofia pudessem ficar temporariamente. Outros organizaram campanhas para arrecadar fundos e doações de roupas, móveis e utensílios. Sofia recebeu alta do hospital 3 dias após o incidente. Ainda precisava usar oxigênio ocasionalmente e teria que passar por acompanhamento psicológico para lidar com o trauma, mas os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação física. A primeira coisa que a menina quis fazer ao sair do hospital foi ver Ventania. O cavalo estava hospedado em um estábulo próximo à pequena casa que agora ocupavam. Quando Sofia se aproximou, o animal relinchou suavemente como se estivesse saudando um velho amigo. "Oi, Ventania", disse Sofia, estendendo a mão para acariciar o focinho do cavalo. "Senti sua falta." Laura observava a cena com o coração cheio de gratidão. Ainda era difícil acreditar em tudo o que haviam passado, e mais difícil ainda compreender como o cavalo havia sabido exatamente onde encontrar Sofia naquele momento crucial. Vicente, que ajudara a arrumar o novo local para a Ventania, aproximou-se de Laura.
As queimaduras dele estão cicatrizando bem, comentou. A doutora Marina diz que ele não terá sequelas permanentes. Que bom, respondeu Laura sem tirar os olhos da filha e do cavalo. Eu não saberia como agradecer o suficiente pelo que ele fez. Sabe, Vicente coçou a cabeça, pensativo. Tenho trabalhado com animais a vida toda, mas nunca vi nada como o que Ventania fez. É quase como se ele entendesse exatamente o que estava acontecendo, como se pudesse sentir o perigo ameaçando Sofia. Laura assentiu. Acredita em conexões especiais, Vicente? Coisas que vão além da nossa compreensão? Depois do que vi, o caseiro soltou uma risada leve. Acho que tenho que acreditar. Eles observaram em silêncio enquanto Sofia falava com Ventania, contando-lhe histórias como se o cavalo pudesse entender cada palavra. E talvez pudesse mesmo. Naquela noite, Laura acomodou Sofia na cama do pequeno quarto de sua casa temporária. A menina ainda se agarrava ao coelho de pelúcia chamuscado, recusando-se a dormir sem ele. Mamãe, disse Sofia enquanto Laura a cobria. Acha que o papai vai conseguir sair da prisão? Laura sentiu um aperto no peito. Era uma pergunta difícil, especialmente vinda de uma criança. Não, meu amor. Ele fez coisas muito graves. Vai ficar lá por muito tempo. Sofia pareceu pensar sobre isso por um momento. Eu costumava amar o papai, mas agora tenho medo dele. Isso é compreensível, querida. Laura acariciou o cabelo da filha. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger acabam nos machucando. Mas você tem a mim, e tem Ventania, e Vicente, e tantas outras pessoas que se importam com você. Ventania nunca me machucaria, afirmou Sofia com a certeza inabalável de uma criança. Ele é meu anjo da guarda. Laura sorriu, pensando na imagem inusitada de um cavalo como anjo da guarda. Mas, de certa forma, era exatamente isso que Ventania havia se tornado. Sim, meu amor. Acho que ele é. Depois que Sofia adormeceu, Laura saiu para a pequena varanda da casa. A noite estava clara, estrelada, uma brisa suave agitando as folhas das árvores. Ao longe, ela podia ver o estábulo onde Ventania estava alojado. Uma sensação de paz a envolveu, apesar de tudo que haviam perdido. Eles estavam vivos, estavam juntos, e tinham um protetor improvável que, por alguma razão que talvez jamais compreendessem, havia decidido dedicar sua vida a manter Sofia a salvo. Laura não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo sentia esperança. Com Ventania ao lado deles, talvez pudessem finalmente encontrar a paz que tanto mereciam. O que ela não sabia era que a extraordinária saga de Sofia e Ventania estava apenas começando, e que o vínculo entre a menina e o cavalo seria testado de formas que ninguém poderia imaginar. 3 meses se passaram desde os eventos traumáticos no hospital. O outono chegara, pintando a paisagem rural com tons de dourado e vermelho. Laura e Sofia haviam se estabelecido na pequena casa emprestada, transformando-a gradualmente em um lar com a ajuda da comunidade. Ventania ocupava um estábulo confortável, construído especialmente para ele no terreno adjacente. A rotina começava a se estabelecer. Sofia havia retornado à escola depois de completar seu tratamento respiratório, embora ainda precisasse de acompanhamento psicológico semanal. Os pesadelos, que inicialmente a acordavam todas as noites, agora eram menos frequentes. Ainda assim, o coelho de pelúcia chamuscado permanecia sempre ao seu lado, uma lembrança tangível de tudo que sobrevivera. Naquela tarde de sábado, Sofia estava no pasto com Ventania. A menina sentava-se em um banquinho, escovando cuidadosamente a crina do cavalo enquanto conversava com ele, como era seu costume. As cicatrizes das queimaduras no pelo do animal haviam praticamente desaparecido, embora algumas marcas sutis ainda fossem visíveis para quem olhasse com atenção. Minha professora pediu para desenhar nosso herói favorito, contava Sofia ao cavalo, que mantinha os olhos atentos nela. Desenhei você, claro. Alguns meninos riram e disseram que cavalos não podem ser heróis. Ela fez uma pausa, sorrindo. Mas eles não sabem o que você fez, não é? Ventania relinchou suavemente,
como se respondesse à pergunta. Sua cabeça se moveu para perto do rosto de Sofia, um gesto gentil que sempre fazia a menina rir. Laura observava a cena da varanda, uma xícara de chá nas mãos. O vínculo entre sua filha e o cavalo apenas se fortalecera com o tempo. Havia momentos em que parecia que eles realmente conversavam, como se Ventania entendesse cada palavra que Sofia dizia. Ela está cada dia melhor, comentou Vicente, aproximando-se com um fardo de feno nos braços. O caseiro havia permanecido com elas, cuidando não apenas de Ventania, mas ajudando em tudo o que podia. Já não acorda gritando como antes. Laura assentiu, grata. A terapeuta diz que ela está processando o trauma de forma saudável. Ventania tem sido fundamental nesse processo. É como se ele fosse uma âncora para ela. Algo seguro em meio a tanta turbulência. Nunca vi nada como isso, respondeu Vicente, observando como Sofia agora abraçava o pescoço do cavalo. É quase sobrenatural, se você me permite dizer. Laura havia pensado o mesmo muitas vezes. A forma como Ventania havia sabido exatamente onde encontrar Sofia, tanto durante o incêndio quanto no hospital, desafiava qualquer explicação lógica. Em suas pesquisas na internet, encontrara histórias de animais com comportamento extraordinário, mas nada comparável ao que presenciara. O celular de Laura vibrou em seu bolso. Era uma mensagem da promotora responsável pelo caso contra Ricardo. O julgamento estava marcado para dali a 2 semanas, e Sofia provavelmente seria chamada para testemunhar. Apesar dos esforços para poupá-la disso, os advogados haviam insistido que seu testemunho seria crucial. Laura sentiu o estômago embrulhar. Como explicar a uma criança de 6 anos que ela precisaria enfrentar novamente o homem que tentara matá-la? O homem que um dia chamara de pai? Algo errado? Perguntou Vicente, notando sua expressão preocupada. Laura mostrou a mensagem. Não sei como contar a ela. Estava começando a se recuperar. Vicente franziu o senho. Talvez a presença de Ventania pudesse ajudar de alguma forma. Sei que parece loucura levar um cavalo ao tribunal, mas considerando o que ele representa para Sofia, isso seria impossível, respondeu Laura, embora a ideia não parecesse tão absurda quanto deveria. Mas talvez eu possa conversar com a terapeuta sobre usar o Ventania para prepará-la psicologicamente. Nesse momento, ouviram o som de um carro aproximando-se. Não era comum receberem visitas, especialmente sem aviso prévio. Laura ergueu-se, imediatamente alerta. Desde os incidentes, qualquer irregularidade em sua rotina a deixava tensa. Um sedã preto estacionou diante da casa. Um homem de meia idade saiu, olhando ao redor como se avaliasse o local. Havia algo em sua postura, na forma como seus olhos examinavam cada detalhe, que parecia familiar de uma forma perturbadora. Posso ajudar? Perguntou Vicente, aproximando-se do visitante com cautela. O homem virou-se, sorrindo educadamente. Boa tarde. Estou procurando por Laura Mendes. Meu nome é Carlos Mendes. Sou irmão de Ricardo. Laura sentiu o sangue gelar em suas veias. A semelhança física era sutil, mas agora era evidente. O mesmo formato do maxilar, o mesmo olhar calculista. Nunca conhecera o irmão de Ricardo pessoalmente. Apenas sabia de sua existência por menções ocasionais. O que deseja? Perguntou Laura, mantendo distância. Carlos ergueu as mãos num gesto apaziguador. Sei que minha visita pode parecer inadequada, dadas as circunstâncias. Vim apenas para expressar meu profundo pesar pelo que meu irmão fez. E também... hesitou. Para entregar algo que pertence a Sofia. Ele abriu o porta-malas do carro e retirou uma caixa de papelão média. São alguns brinquedos e livros que estavam na casa de Ricardo. Pensei que ela poderia sentir falta deles, especialmente depois de perder tudo no incêndio. Laura observou a caixa com desconfiança. A gentileza parecia genuína, mas algo em sua intuição a fazia querer mandar o homem embora imediatamente. No pasto, Ventania subitamente ergueu a cabeça, as orelhas em alerta. Seus olhos fixaram-se no visitante e um relincho agudo cortou o ar. Sofia, percebendo a mudança no comportamento do cavalo, também olhou na direção da casa.
Quem é aquele homem, Ventania? Perguntou, notando como o animal parecia tenso. O cavalo começou a bater os cascos no chão, agitado. Sofia nunca o vira assim desde os incidentes com seu pai. Uma sensação de perigo começou a crescer dentro dela, uma intuição infantil amplificada pelo trauma recente. De volta à varanda, Carlos continuava tentando entregar a caixa. Sei que é difícil confiar em qualquer pessoa relacionada a Ricardo agora, mas acredite, estou tão horrorizado quanto vocês com o que ele fez. Sempre soube que meu irmão tinha problemas, mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. Agradeço sua preocupação, respondeu Laura firmemente, mas prefiro que não tenhamos contato com nada relacionado a Ricardo. O sorriso de Carlos vacilou por um instante. Entendo. Mas são apenas brinquedos. Coisas que Sofia amava quando visitava a casa do pai. Pensei que, em meio a tanta perda, algo familiar poderia trazer algum conforto. Vicente, que observava a interação atentamente, percebeu o comportamento incomum de Ventania. Laura, chamou, indicando o pasto com um movimento discreto da cabeça. Laura olhou e viu o cavalo agitado, batendo os cascos, os olhos fixos em Carlos. Era o mesmo comportamento que ele demonstrara antes do incêndio e no hospital, como se percebesse um perigo que os humanos não conseguiam detectar. Preciso pedir que vá embora, disse Laura, seu tom não deixando espaço para discussão. Agradecemos sua intenção, mas não queremos nada que venha de Ricardo ou que esteja relacionado a ele. Carlos apertou os lábios, um gesto que lembrou dolorosamente Ricardo quando contrariado. Como quiser, respondeu colocando a caixa de volta no carro. Deixarei meu número de telefone caso mude de ideia. Ele estendeu um cartão, que Laura aceitou automaticamente. Enquanto o homem entrava no carro, Laura notou algo que a fez estremecer. Um pequeno adesivo no para-choque traseiro de uma competição de tiro. Ricardo também era atirador, uma habilidade que sempre a deixara desconfortável durante o casamento. O sedã preto partiu, deixando uma nuvem de poeira na estrada de terra. Assim que o carro desapareceu na distância, Ventania imediatamente se acalmou, voltando à sua postura relaxada habitual. Você viu isso? Perguntou Vicente apontando para o cavalo. Foi exatamente como antes, quando ele sentia o perigo. Laura assentiu, um nó se formando em sua garganta. Acha que deveríamos nos preocupar com Carlos? Não sei, respondeu Vicente honestamente. Mas confio no instinto de Ventania mais do que em qualquer humano neste momento. Sofia correu até eles, ofegante. Mamãe, Ventania ficou nervoso com aquele homem. Quem era ele? Laura abraçou a filha, incerta de quanto deveria revelar. Era alguém que conheceu seu pai. Ele já foi embora. Não se preocupe. Ventania não gostou dele, afirmou Sofia com a certeza de uma criança. E Ventania sempre sabe. Laura trocou olhares significativos com Vicente. Sim, Ventania sempre sabia. E isso era tanto reconfortante quanto perturbador. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Laura examinou o cartão que Carlos lhe dera. Digitou o número em seu telefone, mas algo a impediu de ligar. Em vez disso, enviou uma mensagem para o inspetor Gonçalves, relatando a visita inesperada e perguntando se ele sabia algo sobre Carlos Mendes. A resposta veio quase imediatamente. Mantenha distância. Estamos investigando possível envolvimento dele no incêndio. Não mencione isso a ninguém. Reforçaremos a vigilância na área. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então Ventania estava certo novamente. Havia algo perigoso em Carlos, algo que o cavalo percebera imediatamente. Da janela de seu quarto, ela podia ver o estábulo onde Ventania descansava. Uma sensação estranha a invadiu, como se, de alguma forma, o cavalo também a estivesse observando, montando guarda, protegendo-os de perigos que ainda não podiam ver. Obrigada, sussurrou Laura para a noite, sabendo que era absurdo pensar que o animal poderia ouvi-la àquela distância. Por tudo. E no silêncio do estábulo, Ventania ergueu a cabeça como se tivesse escutado seu agradecimento. Seus olhos inteligentes fixos na janela iluminada da casa
mantendo sua vigília silenciosa sobre a família que adotara como sua. Os dias que se seguiram à visita de Carlos foram marcados por um estado de alerta constante. Laura havia relatado o incidente à terapeuta de Sofia, que recomendou não alarmar a menina desnecessariamente, mas reforçar as medidas de segurança. Vicente, por sua vez, passara a dormir no quarto dos fundos da casa, em vez do pequeno anexo onde ficava anteriormente, e a polícia aumentara a frequência das rondas na área. Quanto à Ventania, o cavalo parecia ter assumido o papel de sentinela, posicionando-se estrategicamente no pasto de forma a sempre manter a casa em seu campo de visão. À noite, recusava-se a entrar no estábulo, preferindo ficar ao relento, como se estivesse montando guarda. O inspetor Gonçalves visitou-os 2 dias após a aparição de Carlos, sentado à mesa da cozinha, com as mãos enrugadas envolvendo uma xícara de café. Ele explicou a situação em voz baixa, enquanto Sofia brincava no quarto. Carlos Mendes tem uma ficha limpa oficialmente, disse. Mas nossas investigações apontam para possíveis conexões com grupos de extrema-direita. E há indícios de que ele possa ter ajudado Ricardo a adquirir o acelerante usado no incêndio. Laura sentiu uma onda de náusea. Então ele estava envolvido desde o início? Não temos provas concretas ainda, respondeu o inspetor. Apenas suspeitas baseadas em movimentações financeiras e testemunhos de vizinhos que viram os dois juntos nos dias anteriores ao incêndio. Vicente, encostado na soleira da porta, franziu o senho. Por que ele viria aqui se estivesse envolvido? Não faz sentido se expor dessa forma. O inspetor assentiu gravemente. Essa é justamente nossa preocupação. A visita pode ter tido um propósito além de entregar brinquedos. Talvez uma forma de reconhecimento do local, avaliação da segurança ou algo pior. Algo pior? Laura sentiu o sangue gelar. Ricardo será julgado em 2 semanas e o testemunho de Sofia é crucial para a acusação. Sem ele, há uma possibilidade, ainda que remota, de que seu ex-marido receba uma sentença mais branda. A implicação pairou pesadamente no ar. Se algo acontecesse com Sofia antes do julgamento, se ela não pudesse testemunhar, não vou deixar ninguém se aproximar dela, declarou Laura, a determinação sobrepondo-se ao medo. E não estará sozinha nisso, garantiu o inspetor. Já temos uma viatura fazendo rondas periódicas e, a partir de amanhã, um agente à paisana ficará posicionado nas proximidades. Depois que o inspetor partiu, Laura e Vicente reforçaram a segurança da propriedade o máximo que puderam, verificando fechaduras, instalando mais iluminação externa e programando seus celulares com descagem rápida para emergências. No dia seguinte, enquanto preparava o almoço, Laura notou algo pela janela que a fez congelar. Um sedã azul escuro passando lentamente pela estrada rural, quase parando em frente à propriedade. Não conseguiu ver o motorista devido ao reflexo do sol no para-brisa, mas a sensação de ser observada fez seu coração disparar. Ventania também notou o veículo. O cavalo, que pastava tranquilamente, ergueu a cabeça abruptamente e fixou o olhar na estrada. Um relincho agudo cortou o ar, o mesmo som de alerta que Laura aprendera a temer. Vicente, chamou, sem tirar os olhos da estrada. O caseiro apareceu rapidamente, seguindo seu olhar. O sedã havia retomado o movimento, afastando-se em velocidade normal. Anotou a placa? Perguntou ele. Laura balançou a cabeça frustrada. Não deu tempo, mas Ventania percebeu. Viu como ele reagiu? Vi, respondeu Vicente, o rosto enrugado pela preocupação. Vou avisar o inspetor. Ao final da tarde, uma descoberta perturbadora. As câmeras de segurança da mercearia do vilarejo, a 5 quilômetros dali, haviam registrado o sedã azul estacionado por quase 1 hora. O motorista permanecera no interior do veículo, observando a entrada da loja. A câmera não capturara uma imagem clara do rosto, mas o inspetor Gonçalves suspeitava fortemente que fosse Carlos ou alguém a seu mando. Ele está nos monitorando, concluiu Laura, abraçando-se como se sentisse frio apesar do calor da tarde. Provavelmente sabe que Sofia vai à mercearia comigo aos sábados. Vamos mudar toda a rotina, decidiu Vicente. Nada de padrões previsíveis, e precisamos preparar Sofia para o julgamento de uma forma que não a traumatize ainda mais.
Foi nesse contexto que a terapeuta de Sofia sugeriu uma abordagem inovadora: usar Ventania como parte do processo de preparação para o testemunho. Se a menina se sentia segura com o cavalo, ele poderia ser uma presença reconfortante durante os ensaios daquilo que ela teria que enfrentar no tribunal. Numa tarde de outono, com o sol se pondo no horizonte, Sofia, Laura e a terapeuta, doutora Helena, reuniram-se no pasto. Ventania permanecia atento ao lado da menina, como sempre. Sofia, começou a doutora Helena gentilmente, em alguns dias, nós teremos que ir a um lugar chamado tribunal. Lá, você vai precisar contar o que aconteceu na noite do incêndio e depois no hospital. Os olhos da menina se arregalaram com apreensão. Meu pai vai estar lá? Sim, respondeu a terapeuta honestamente. Mas ele não poderá se aproximar de você ou fazer qualquer mal. Haverá muitas pessoas protegendo você. Sofia apertou o braço em volta do pescoço de Ventania. Ele também pode ir? A doutora Helena trocou olhares com Laura. Sabiam que seria impossível levar um cavalo ao tribunal, mas negar diretamente poderia aumentar a ansiedade de Sofia. Ventania é muito grande para entrar no prédio, explicou Laura cuidadosamente. Mas talvez possamos encontrar uma forma de deixá-lo perto. E você pode levar seu coelho de pelúcia, que ele salvou no incêndio. Sofia pareceu considerar a ideia, seus pequenos dedos brincando nervosamente com a crina de Ventania. O cavalo permanecia perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância da conversa. E se eu não conseguir falar? Às vezes, quando penso naquela noite, minha voz some. É por isso que estamos praticando agora, respondeu a doutora Helena. Para que você se sinta mais preparada. E lembre-se, você é muito corajosa. Já enfrentou coisas difíceis antes. A terapeuta então propôs um exercício. Sofia contaria a história do incêndio para Ventania, como se estivesse explicando a um amigo que não soubesse o que aconteceu. A menina hesitou inicialmente, mas o olhar calmo e atento do cavalo pareceu encorajá-la. Eu estava dormindo, começou Sofia, sua voz quase um sussurro, quando senti um cheiro estranho. Abri os olhos e vi fumaça. À medida que contava a história, sua voz ganhava força. Ventania mantinha os olhos fixos nela, ocasionalmente assentindo com a cabeça, como se compreendesse cada palavra. Quando Sofia chegou à parte em que o cavalo quebrou a parede de seu quarto, lágrimas escorreram por seu rosto. Eu sabia que era você, disse ela, abraçando o pescoço do animal. Mesmo com toda aquela fumaça, eu sabia que era você vindo me salvar. Laura e a doutora Helena observavam, emocionadas. Havia algo quase místico naquela conexão entre a menina e o cavalo. Era como se Ventania servisse de condutor para que Sofia acessasse sua própria força interior. Os dias seguintes foram dedicados a mais sessões como aquela. A cada vez, Sofia conseguia contar sua história com mais clareza e menos angústia. Ventania permanecia seu confidente silencioso, um porto seguro em meio à tempestade emocional que a menina enfrentava. Enquanto isso, o sedã azul foi avistado novamente, desta vez parado na estrada secundária que levava à escola de Sofia. O inspetor Gonçalves intensificou a segurança, designando um policial para seguir o ônibus escolar da menina e outro para permanecer nas proximidades da escola durante o horário de aulas. Uma semana antes do julgamento, Laura recebeu uma ligação perturbadora. Era a secretária de seu advogado, informando que alguém havia invadido o escritório durante a noite. Apenas os arquivos relacionados ao caso de Ricardo haviam sido vasculhados, e algumas fotos de evidências pareciam estar faltando. Eles estão tentando sabotar o caso, concluiu Laura depois de relatar o incidente a Vicente. Ou pior, estão coletando informações sobre nossa rotina, nossos movimentos. Precisamos estar preparados para qualquer coisa, respondeu Vicente, verificando novamente as fechaduras das portas e janelas. Naquela noite, após colocar Sofia na cama, Laura foi até o estábulo. Ventania ainda estava do lado de fora, como se montasse guarda. Aproximou-se do animal, sentindo uma estranha sensação de conforto em sua presença. Eu não entendo como você faz isso, sussurrou, acariciando o pescoço do cavalo.
Como sabe quando estamos em perigo? Como sempre parece estar um passo à frente. Mas sou eternamente grata por você ter entrado em nossas vidas. Ventania inclinou a cabeça, seus olhos encontrando os de Laura. Havia uma profundidade naquele olhar, uma inteligência que transcendia o que se esperaria de um animal. Por um momento, Laura teve a impressão de que o cavalo estava realmente tentando comunicar algo a ela. E então, no silêncio da noite, um galho estalou na escuridão além da cerca. Ventania imediatamente virou a cabeça na direção do som, as orelhas em alerta máximo. Um relincho agudo de advertência cortou o ar, fazendo Laura congelar. Havia alguém lá fora, observando-os na escuridão. Vicente! Laura chamou em voz baixa sem tirar os olhos da escuridão onde o ruído se originara. Sua mão tremia ao pegar o celular no bolso, pronta para discar o número de emergência. Ventania colocou-se entre Laura e a direção do som, seu corpo musculoso servindo como escudo. O cavalo batia as patas no chão com força, lançando um aviso claro a qualquer ameaça que espreitasse nas sombras. Vicente surgiu correndo da casa, uma lanterna potente em uma mão e uma espingarda de caça na outra. Onde? Perguntou em sussurro urgente. Laura apontou para além da cerca. Ali, entre aquelas árvores. Vicente direcionou o feixe de luz para o local indicado. Por um instante, não viram nada além de arbustos e troncos. Então, um movimento súbito. Uma figura escura agachada entre as árvores levantou-se abruptamente e disparou para dentro da mata. Ei, pare! Gritou Vicente, correndo em direção à cerca, mas sabendo que seria inútil perseguir alguém na escuridão da floresta. O celular de Laura vibrou quase imediatamente. Era uma mensagem do policial à paisana que deveria estar monitorando a propriedade. Vi um suspeito fugindo pela área norte da floresta. Estou em perseguição. Tranquem-se em casa e chamem reforços. Laura sentiu-se exposta, vulnerável. A ideia de que alguém os observava, estudando seus movimentos, conhecendo sua rotina, fez seu estômago revirar. Vou verificar Sofia, disse, correndo de volta para a casa. A menina dormia tranquilamente, o coelho de pelúcia apertado contra o peito. Laura fechou a janela do quarto, trancou-a 2 vezes e puxou as cortinas. Em seguida, verificou cada porta e janela da casa, garantindo que tudo estivesse seguro. Ventania recusou-se a entrar no estábulo naquela noite, mesmo quando Vicente tentou guiá-lo para dentro. O cavalo permaneceu ao ar livre, posicionando-se em um ponto estratégico de onde podia observar tanto a casa quanto a linha da floresta. 20 minutos depois, viaturas policiais chegaram. O intruso havia escapado, mas os policiais encontraram evidências perturbadoras. Pegadas na lama próximo à cerca, um maço de cigarros da mesma marca que Carlos fumava e, mais alarmante, uma pequena câmera de vigilância escondida em uma árvore, apontada diretamente para a casa. Ele estava nos monitorando há quanto tempo? Perguntou Laura ao inspetor Gonçalves, que chegara com o reforço policial. A câmera é nova, provavelmente instalada hoje, respondeu o inspetor examinando o dispositivo. É um modelo sofisticado, transmite imagens em tempo real para um receptor remoto. Vamos rastrear a frequência, ver se conseguimos localizar onde os dados estavam sendo enviados. Laura abraçou-se, tentando controlar o tremor que percorria seu corpo. O julgamento é em 5 dias. Eles estão ficando desesperados. O inspetor assentiu gravemente. Vamos aumentar a segurança. A partir de agora, haverá policiais vigiando a propriedade 24 horas por dia. E estamos investigando todos os veículos que passaram por essa estrada nas últimas semanas. Após a saída da polícia, Laura encontrou-se incapaz de dormir. Cada ruído, cada sombra parecia uma ameaça. Vicente havia insistido em ficar de guarda na sala, a espingarda a seu lado. Pela janela de seu quarto, Laura observava a ventania, uma silhueta negra contra o céu estrelado. O cavalo permanecia alerta, as orelhas movendo-se ocasionalmente, captando sons que ouvidos humanos não conseguiam perceber. Havia algo reconfortante em sua vigilância inabalável. Na manhã seguinte, Sofia percebeu imediatamente que algo estava errado. Os policiais posicionados discretamente ao redor da propriedade,
A tensão nos rostos de Laura e Vicente, o fato de que Ventania não havia dormido no estábulo, tudo indicava que algo havia acontecido. Alguém tentou nos machucar de novo? Perguntou ela diretamente durante o café da manhã, seus pequenos olhos observando atentamente a reação da mãe. Laura hesitou, ponderando quanto deveria revelar. A terapeuta havia enfatizado a importância de ser honesta com Sofia, mas sem sobrecarregá-la com informações que pudessem aumentar seu medo. Houve alguém estranho perto da nossa casa ontem à noite, respondeu finalmente. Mas Ventania percebeu. A polícia veio, e agora estamos bem protegidos. Sofia assentiu, absorvendo a informação. Foi o tio Carlos, não foi? Ventania não gostou dele desde o início. Laura olhou para a filha, surpresa com sua percepção. Não sabemos com certeza quem era, querida. Ventania sabe, afirmou Sofia com a certeza inabalável de uma criança. Ele sempre sabe quem é bom e quem é mau. Após o café, Sofia insistiu em visitar Ventania imediatamente. O cavalo parecia exausto após sua noite de vigília, mas ao ver a menina se aproximar, ergueu a cabeça e relinchou suavemente. Obrigada por nos proteger, disse Sofia, abraçando-o. Você deve estar cansado. Pode descansar agora. A polícia está aqui para ajudar. Como se entendesse suas palavras, Ventania finalmente permitiu que Vicente o conduzisse para dentro do estábulo, onde se deitou sobre a palha fresca e adormeceu quase imediatamente. Naquela tarde, a doutora Helena chegou para mais uma sessão terapêutica com Sofia. Após ser informada sobre os eventos da noite anterior, a terapeuta decidiu focar a sessão em técnicas para lidar com o medo e a ansiedade. Sofia, explicou ela, sentada ao lado da menina no banco do jardim. Às vezes, quando sentimos medo, nosso corpo reage de formas que não conseguimos controlar. O coração bate mais rápido, a respiração fica difícil e podemos sentir que não conseguimos falar. Sofia assentiu, reconhecendo aquelas sensações. É como me sinto quando penso no tribunal e quando ouvi mamãe chamar Vicente ontem à noite. Exatamente. Mas existem coisas que podemos fazer para ajudar nosso corpo a se acalmar. A terapeuta ensinou Sofia uma técnica simples de respiração e um exercício de visualização. Quando sentir medo, imagine que Ventania está ao seu lado, protegendo você. Feche os olhos e sinta a presença dele, como se ele estivesse bem perto. Sofia fechou os olhos, praticando. Um sorriso suave formou-se em seus lábios. Consigo sentir ele como se estivesse aqui mesmo. Enquanto isso, o inspetor Gonçalves havia recebido notícias importantes. A análise da câmera encontrada revelara impressões digitais que correspondiam às de Carlos Mendes. Além disso, a polícia conseguira rastrear a frequência de transmissão até um motel na periferia da cidade, onde Carlos estivera hospedado até a manhã anterior, quando saíra apressadamente. Temos um mandado de prisão contra ele agora, informou o inspetor a Laura por telefone. Todas as delegacias do estado foram notificadas. É apenas questão de tempo até o encontrarmos. Mas aquela informação, em vez de tranquilizá-la, aumentou o temor de Laura. Carlos estava foragido, o que significava que ele sabia que a polícia estava em seu encalço. Homens desesperados tomavam medidas desesperadas. Nos dias que antecederam o julgamento, a rotina tornou-se estritamente controlada. Sofia não foi à escola. Todas as aulas foram feitas em casa, com uma professora particular enviada pela escola. As saídas eram limitadas ao absolutamente necessário e sempre com escolta policial. Ventania permanecia mais vigilante do que nunca, especialmente durante as noites, quando parecia recusar-se a dormir profundamente. Na véspera do julgamento, Laura sentou-se com Sofia para uma última conversa preparatória. A menina brincava com seu coelho de pelúcia, aparentemente calma, mas a mãe podia perceber a tensão em seus pequenos ombros. Amanhã será um dia importante, começou Laura gentilmente. Haverá muitas pessoas no tribunal, mas você não estará sozinha. Eu estarei lá. A doutora Helena estará lá, e Vicente ficará com Ventania bem perto do prédio, para que você saiba que ele está por perto. Sofia assentiu, os dedos apertando o coelho de pelúcia. E papai também estará lá. Sim,
mas ele não poderá se aproximar de você. Haverá guardas garantindo isso. E se ele tentar me machucar de novo? Laura sentiu o coração apertar. Isso não vai acontecer, meu amor. Prometo a você. Depois de colocar Sofia na cama, Laura recebeu uma ligação perturbadora do inspetor Gonçalves. Ainda não encontramos Carlos, informou ele, a voz carregada de preocupação. Mas descobrimos algo preocupante. Ele sacou uma quantia considerável de dinheiro ontem e comprou uma arma no mercado negro, segundo um informante. A informação atingiu Laura como um soco. Ele vai tentar algo amanhã no tribunal. É uma possibilidade que estamos levando muito a sério, confirmou o inspetor. Dobramos a segurança para o julgamento. Haverá policiais em cada entrada, detectores de metal e equipes especializadas prontas para qualquer situação. Apesar das garantias, Laura não conseguiu dormir. Passou horas olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis, todos os perigos que poderiam surgir. E se Carlos conseguisse infiltrar-se no tribunal de alguma forma? E se tivesse cúmplices que a polícia desconhecia? Ventania parecia compartilhar sua inquietação. O cavalo estava inusitadamente agitado, relinchos ocasionais quebrando o silêncio da noite, como se estivesse alertando sobre um perigo que apenas ele podia perceber. Quando finalmente o sol nasceu, Laura levantou-se com uma sensação de inevitabilidade. O dia do julgamento havia chegado, e com ele, o confronto que determinou que ela e Sofia temiam, mas que sabiam ser necessário para encerrar aquele capítulo sombrio de suas vidas. Enquanto ajudava Sofia a se vestir, colocando o vestido azul marinho que haviam escolhido juntas para a ocasião, Laura prometeu a si mesma que, não importava o que acontecesse naquele dia, protegeria sua filha a qualquer custo. O que ela não sabia era que o destino tinha planos diferentes para aquele dia. E que Ventania, o extraordinário cavalo que já salvara Sofia 2 vezes, estava prestes a desempenhar seu papel mais importante até então. Vicente! Laura chamou em voz baixa, sem tirar os olhos da escuridão onde o ruído se originara. Sua mão tremia ao pegar o celular no bolso, pronta para discar o número de emergência. Ventania colocou-se entre Laura e a direção do som, seu corpo musculoso servindo como escudo. O cavalo batia as patas no chão com força, lançando um aviso claro a qualquer ameaça que espreitasse nas sombras. Vicente surgiu correndo da casa, uma lanterna potente em uma mão e uma espingarda de caça na outra. Onde? Perguntou em sussurro urgente. Laura apontou para além da cerca. Ali, entre aquelas árvores. Vicente direcionou o feixe de luz para o local indicado. Por um instante, não viram nada além de arbustos e troncos. Então, um movimento súbito, uma figura escura agachada entre as árvores levantou-se abruptamente e disparou para dentro da mata. Ei, pare! Gritou Vicente correndo em direção à cerca, mas sabendo que seria inútil perseguir alguém na escuridão da floresta. O celular de Laura vibrou quase imediatamente. Era uma mensagem do policial à paisana que deveria estar monitorando a propriedade. Vi um suspeito fugindo pela área norte da floresta. Estou em perseguição. Tranquem-se em casa e chamem reforços. Laura sentiu-se exposta, vulnerável. A ideia de que alguém os observava, estudando seus movimentos, conhecendo sua rotina, fez seu estômago revirar. Vou verificar Sofia, disse, correndo de volta para a casa. A menina dormia tranquilamente, o coelho de pelúcia apertado contra o peito. Laura fechou a janela do quarto, trancou-a 2 vezes e puxou as cortinas. Em seguida, verificou cada porta e janela da casa, garantindo que tudo estivesse seguro. Ventania recusou-se a entrar no estábulo naquela noite, mesmo quando Vicente tentou guiá-lo para dentro. O cavalo permaneceu ao ar livre, posicionando-se em um ponto estratégico de onde podia observar tanto a casa quanto a linha da floresta. 20 minutos depois, viaturas policiais chegaram. O intruso havia escapado, mas os policiais encontraram evidências perturbadoras. Pegadas na lama próximo à cerca, um maço de cigarros da mesma marca que Carlos fumava e, mais alarmante, uma pequena câmera de vigilância escondida em uma árvore, apontada diretamente para a casa.
Ele estava nos monitorando há quanto tempo? Perguntou Laura ao inspetor Gonçalves, que chegara com o reforço policial. A câmera é nova, provavelmente instalada hoje, respondeu o inspetor, examinando o dispositivo. É um modelo sofisticado, transmite imagens em tempo real para um receptor remoto. Vamos rastrear a frequência, ver se conseguimos localizar onde os dados estavam sendo enviados. Laura abraçou-se, tentando controlar o tremor que percorria seu corpo. O julgamento é em 5 dias. Eles estão ficando desesperados. O inspetor assentiu gravemente. Vamos aumentar a segurança. A partir de agora, haverá policiais vigiando a propriedade 24 horas por dia, e estamos investigando todos os veículos que passaram por essa estrada nas últimas semanas. Após a saída da polícia, Laura encontrou-se incapaz de dormir. Cada ruído, cada sombra parecia uma ameaça. Vicente havia insistido em ficar de guarda na sala, a espingarda a seu lado. Pela janela de seu quarto, Laura observava a ventania, uma silhueta negra contra o céu estrelado. O cavalo permanecia alerta, as orelhas movendo-se ocasionalmente, captando sons que ouvidos humanos não conseguiam perceber. Havia algo reconfortante em sua vigilância inabalável. Na manhã seguinte, Sofia percebeu imediatamente que algo estava errado. Os policiais posicionados discretamente ao redor da propriedade, a tensão nos rostos de Laura e Vicente, o fato de que Ventania não havia dormido no estábulo, tudo indicava que algo havia acontecido. Alguém tentou nos machucar de novo? Perguntou ela diretamente durante o café da manhã, seus pequenos olhos observando atentamente a reação da mãe. Laura hesitou, ponderando quanto deveria revelar. A terapeuta havia enfatizado a importância de ser honesta com Sofia, mas sem sobrecarregá-la com informações que pudessem aumentar seu medo. Houve alguém estranho perto da nossa casa ontem à noite, respondeu finalmente. Mas Ventania percebeu. A polícia veio e agora estamos bem protegidos. Sofia assentiu, absorvendo a informação. Foi o tio Carlos, não foi? Ventania não gostou dele desde o início. Laura olhou para a filha, surpresa com sua percepção. Não sabemos com certeza quem era, querida. Ventania sabe, afirmou Sofia com a certeza inabalável de uma criança. Ele sempre sabe quem é bom e quem é mau. Após o café, Sofia insistiu em visitar Ventania imediatamente. O cavalo parecia exausto após sua noite de vigília, mas ao ver a menina se aproximar, ergueu a cabeça e relinchou suavemente. Obrigada por nos proteger, disse Sofia, abraçando-o. Você deve estar cansado. Pode descansar agora. A polícia está aqui para ajudar. Como se entendesse suas palavras, Ventania finalmente permitiu que Vicente o conduzisse para dentro do estábulo, onde se deitou sobre a palha fresca e adormeceu quase imediatamente. Naquela tarde, a doutora Helena chegou para mais uma sessão terapêutica com Sofia. Após ser informada sobre os eventos da noite anterior, a terapeuta decidiu focar a sessão em técnicas para lidar com o medo e a ansiedade. Sofia, explicou ela, sentada ao lado da menina no banco do jardim. Às vezes, quando sentimos medo, nosso corpo reage de formas que não conseguimos controlar. O coração bate mais rápido, a respiração fica difícil e podemos sentir que não conseguimos falar. Sofia assentiu, reconhecendo aquelas sensações. É como me sinto quando penso no tribunal e quando ouvi mamãe chamar Vicente ontem à noite. Exatamente. Mas existem coisas que podemos fazer para ajudar nosso corpo a se acalmar. A terapeuta ensinou Sofia uma técnica simples de respiração e um exercício de visualização. Quando sentir medo, imagine que Ventania está ao seu lado, protegendo você. Feche os olhos e sinta a presença dele, como se ele estivesse bem perto. Sofia fechou os olhos, praticando. Um sorriso suave formou-se em seus lábios. Consigo sentir ele, como se estivesse aqui mesmo. Enquanto isso, o inspetor Gonçalves havia recebido notícias importantes. A análise da câmera encontrada revelara impressões digitais que correspondiam às de Carlos Mendes. Além disso, a polícia conseguira rastrear a frequência de transmissão até um motel na periferia da cidade, onde Carlos estivera hospedado até a manhã anterior, quando saíra apressadamente. Temos um mandado de prisão contra ele agora.
informou o inspetor a Laura por telefone. Todas as delegacias do estado foram notificadas. É apenas questão de tempo até o encontrarmos. Mas aquela informação, em vez de tranquilizá-la, aumentou o temor de Laura. Carlos estava foragido, o que significava que ele sabia que a polícia estava em seu encalço. Homens desesperados tomavam medidas desesperadas. Nos dias que antecederam o julgamento, a rotina tornou-se estritamente controlada. Sofia não foi à escola. Todas as aulas foram feitas em casa, com uma professora particular enviada pela escola. As saídas eram limitadas ao absolutamente necessário e sempre com escolta policial. Ventania permanecia mais vigilante do que nunca, especialmente durante as noites, quando parecia recusar-se a dormir profundamente. Na véspera do julgamento, Laura sentou-se com Sofia para uma última conversa preparatória. A menina brincava com seu coelho de pelúcia, aparentemente calma, mas a mãe podia perceber a tensão em seus pequenos ombros. Amanhã será um dia importante, começou Laura gentilmente. Haverá muitas pessoas no tribunal, mas você não estará sozinha. Eu estarei lá, a doutora Helena estará lá, e Vicente ficará com Ventania bem perto do prédio, para que você saiba que ele está por perto. Sofia assentiu, os dedos apertando o coelho de pelúcia. E papai também estará lá. Sim, mas ele não poderá se aproximar de você. Haverá guardas garantindo isso. E se ele tentar me machucar de novo? Laura sentiu o coração apertar. Isso não vai acontecer, meu amor. Prometo a você. Depois de colocar Sofia na cama, Laura recebeu uma ligação perturbadora do inspetor Gonçalves. Ainda não encontramos Carlos, informou ele, a voz carregada de preocupação. Mas descobrimos algo preocupante. Ele sacou uma quantia considerável de dinheiro ontem e comprou uma arma no mercado negro, segundo um informante. A informação atingiu Laura como um soco. Ele vai tentar algo amanhã, no tribunal. É uma possibilidade que estamos levando muito a sério, confirmou o inspetor. Dobramos a segurança para o julgamento. Haverá policiais em cada entrada, detectores de metal e equipes especializadas prontas para qualquer situação. Apesar das garantias, Laura não conseguiu dormir. Passou horas olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis, todos os perigos que poderiam surgir. E se Carlos conseguisse infiltrar-se no tribunal de alguma forma? E se tivesse cúmplices que a polícia desconhecia? Ventania parecia compartilhar sua inquietação. O cavalo estava inusitadamente agitado, relinchos ocasionais quebrando o silêncio da noite, como se estivesse alertando sobre um perigo que apenas ele podia perceber. Quando finalmente o sol nasceu, Laura levantou-se com uma sensação de inevitabilidade. O dia do julgamento havia chegado, e com ele, o confronto que determinou que ela e Sofia temiam, mas que sabiam ser necessário para encerrar aquele capítulo sombrio de suas vidas. Enquanto ajudava Sofia a se vestir, colocando o vestido azul marinho que haviam escolhido juntas para a ocasião, Laura prometeu a si mesma que, não importava o que acontecesse naquele dia, protegeria sua filha a qualquer custo. O que ela não sabia era que o destino tinha planos diferentes para aquele dia, e que Ventania, o extraordinário cavalo que já salvara Sofia 2 vezes, estava prestes a desempenhar seu papel mais importante até então. O caos era total. A explosão havia danificado parte da fachada do tribunal, lançando estilhaços de vidro e pedaços de concreto pelo saguão principal. A fumaça densa dificultava a visão, enquanto o alarme de incêndio ecoava ensurdecedor pelo edifício. Pessoas corriam em todas as direções, tropeçando umas nas outras, gritos de pânico mesclando-se ao som das sirenes. Na sala de audiências, o impacto da explosão havia sido sentido como um tremor violento. As luzes piscaram e se apagaram por alguns segundos antes do sistema de emergência entrar em funcionamento. Nesse breve momento de escuridão e confusão, Ricardo aproveitou para avançar ainda mais. "Sofia!" gritou Laura desesperadamente, tentando chegar até a filha enquanto seguranças tentavam evacuar a sala. Sofia estava paralisada na cadeira de testemunhas, agarrada ao seu coelho de pelúcia, os olhos arregalados de terror. A tela que a protegia da visão de Ricardo havia caído com o impacto,
e agora ela podia ver seu pai avançando em sua direção, o rosto contorcido numa máscara de fúria. "Você vem comigo", rosnou ele, estendendo a mão para agarrá-la. "Não!", gritou Sofia, recuperando os movimentos e recuando. O inspetor Gonçalves e 2 outros policiais tentavam alcançar Ricardo, mas a confusão era tamanha que se viam obrigados a desviar de pessoas em pânico, atrasando sua chegada. Do lado de fora, em meio à fumaça e destruição, Ventania galopava determinado em direção à entrada do tribunal. Policiais haviam abatido o atirador no sedã, que agora sabiam ser Carlos Mendes, mas a explosão, causada por um pequeno artefato lançado para criar distração, havia aberto espaço para um segundo homem, um cúmplice, entrar no edifício. Vicente corria atrás de Ventania, gritando seu nome, mas o cavalo estava focado demais em sua missão para atender aos chamados. Com força impressionante, ele saltou sobre os escombros que bloqueavam parcialmente a entrada e entrou no saguão do tribunal. A visão de um cavalo negro imponente atravessando a fumaça fez com que as pessoas ainda presas no saguão congelassem por um instante, antes de abrirem caminho instintivamente. Ventania parecia saber exatamente para onde ir. Seus cascos ecoavam no piso de mármore enquanto ele se dirigia diretamente para as portas que levavam à sala de audiências. Dentro da sala, a situação deteriorava-se rapidamente. Ricardo havia conseguido alcançar a área das testemunhas e agora estava a apenas alguns passos de Sofia. Laura, tentando desesperadamente chegar até a filha, foi bloqueada por 2 pessoas que corriam em direção à saída. "Sofia, corra!", gritou ela por cima do tumulto. A menina, finalmente saindo do transe de medo, pulou da cadeira e disparou para longe de Ricardo. Mas a sala oferecia poucas rotas de fuga, e seu pai estava entre ela e a saída principal. "Não adianta correr", disse Ricardo, a voz estranhamente calma em meio ao caos. "Desta vez, ninguém vai impedir o que precisa ser feito." O inspetor Gonçalves finalmente conseguiu se aproximar, arma em punho. "Pare onde está, Mendes. Está cercado." Ricardo virou-se lentamente, um sorriso inquietante em seu rosto. "Vocês acham que eu não planejei isso? Que não estava preparado?" Nesse momento, as portas laterais da sala se abriram violentamente e um homem armado entrou, o cúmplice que aproveitara a distração da explosão para infiltrar-se no edifício. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele apontou a arma para o inspetor Gonçalves. "Solte a arma", ordenou, "ou atiro agora." O inspetor hesitou, avaliando suas opções. 2 outros policiais estavam posicionados na sala, mas também tinham armas apontadas para si por Ricardo, que havia tirado uma pequena pistola do bolso interno do paletó. Como a arma passara pelos detectores de metal era uma questão que teria que ser investigada depois, se sobrevivessem. "Façam o que ele manda", disse Ricardo, "ou todos aqui vão morrer hoje." Sofia havia se refugiado atrás da mesa do juiz, que fora evacuado nos primeiros momentos da confusão. Tremendo incontrolavelmente, ela abraçava o coelho chamuscado contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Sofia", chamou Ricardo, sua voz agora falsamente doce. "Saia daí. Papai não vai machucar você. Nós vamos sair daqui juntos, só você e eu." "Você está mentindo", respondeu Sofia, sua voz pequena, mas firme. "Você já tentou me machucar antes. Você queimou nossa casa. Você tentou atirar em mim." Ricardo riu, um som que arrepiou a todos presentes. "Esperta como sempre. Sim, eu tentei. E teria conseguido, se não fosse por aquele maldito cavalo." Foi nesse exato momento que as portas principais da sala de audiências se abriram com um estrondo. Ventania irrompeu na sala, sua figura imponente recortada contra a fumaça que ainda pairava no corredor. Seus olhos imediatamente encontraram Sofia. Depois fixaram-se em Ricardo e no homem armado. O tempo pareceu congelar. Ricardo, o cúmplice, os policiais, Laura, todos paralisados pela visão surreal de um cavalo negro entrando numa sala de tribunal, como se tivesse saído das páginas de alguma fábula antiga sobre justiça divina. "Ventania!", gritou Sofia, esperança renovada em sua voz. O cavalo relinchou em resposta e, sem hesitação, avançou.
O cúmplice, em pânico, virou sua arma para o animal e atirou. O estampido do tiro ecoou na sala, fazendo com que Laura gritasse em desespero. Mas Ventania, num movimento impressionante de agilidade, desviou-se, a bala atingindo apenas o ar. Antes que o homem pudesse atirar novamente, Ventania o atingiu com toda a força de seu corpo. O impacto lançou o homem contra a parede, a arma escapando de sua mão e deslizando pelo chão. Ricardo, vendo seu plano desmoronar, apontou sua própria arma para Sofia. "Pare onde está, seu animal maldito, ou ela morre!" Ventania estacou, seus olhos inteligentes fixos em Ricardo. O homem recuou lentamente em direção à mesa onde Sofia se escondia, a arma ainda apontada para ela. "Isso mesmo", disse Ricardo. "Agora todos vão ficar bem quietos enquanto eu saio daqui com a minha filha." O inspetor Gonçalves e os outros policiais permaneciam imóveis, temendo precipitar uma tragédia. Laura, a alguns metros de distância, sentia seu coração quase parar de bater, impotente para ajudar sua filha. "Sofia", chamou Ricardo, "venha até aqui agora." A menina, ainda escondida atrás da mesa, não se moveu. "Sofia!" A voz de Ricardo elevou-se, carregada de fúria. "Venha aqui ou eu atiro em sua mãe primeiro." Lentamente, relutantemente, Sofia saiu de seu esconderijo, o coelho de pelúcia ainda apertado contra o peito. Seus pequenos passos eram pesados, como se cada um exigisse um esforço monumental. "Isso." Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Venha com o papai." Quando Sofia estava quase ao alcance de Ricardo, ela parou. Seus olhos encontraram os de Ventania, e algo silencioso pareceu passar entre eles. Uma comunicação além das palavras, além da compreensão dos presentes. "O que está esperando?" perguntou Ricardo impaciente. "Venha logo." Em vez de obedecer, Sofia olhou diretamente para os olhos de seu pai e disse com clareza surpreendente: "Ventania sabe que você é mau, e eu também sei." O que aconteceu em seguida ocorreu em frações de segundo. Sofia jogou-se no chão, rolando para o lado. Ricardo, surpreso pelo movimento inesperado, hesitou por um instante crucial, e Ventania, como se tivesse ensaiado aquela cena 1000 vezes, lançou-se para a frente com toda a velocidade que seus poderosos músculos permitiam. O impacto foi violento. Os cascos dianteiros de Ventania atingiram o peito de Ricardo com força devastadora, lançando-o para trás. A arma disparou, a bala atingindo o teto. Ricardo caiu no chão, o ar expulso de seus pulmões pelo golpe. "Sofia!" Laura correu para a filha, tomando-a nos braços e afastando-a de Ricardo. Os policiais imediatamente avançaram, dominando Ricardo e o cúmplice ainda atordoado. O inspetor Gonçalves aproximou-se de Laura e Sofia. "Vocês estão bem?" perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Laura assentiu, incapaz de falar, apenas abraçando Sofia com toda a força que tinha. A menina, por sua vez, olhava para a Ventania com admiração e gratidão. "Eu sabia que você viria", disse ela ao cavalo, que se aproximou gentilmente, baixando a cabeça para que Sofia pudesse tocá-lo. Vicente finalmente conseguiu entrar na sala, ofegante. "Meu Deus!" murmurou ao ver a cena. "Ele realmente..." "Sim", confirmou Laura sorrindo entre lágrimas. "Ele realmente fez isso. De novo." Enquanto Ricardo e seu cúmplice eram algemados e levados para fora da sala, o juiz, que havia retornado após a situação ser controlada, observava a cena incomum. Uma menina pequena abraçando um cavalo negro no meio de uma sala de tribunal parcialmente destruída. "Em mais de 30 anos de magistratura", comentou ele, "nunca vi nada parecido." "Ninguém jamais viu, meritíssimo", respondeu o inspetor Gonçalves. "E provavelmente ninguém verá novamente." Lá fora, sirenes de ambulâncias e carros de polícia preenchiam o ar. A explosão havia sido controlada, as vítimas estavam sendo atendidas, e a notícia de que Carlos Mendes havia sido morto durante a troca de tiros começava a circular. Mas dentro daquela sala, um pequeno milagre havia acontecido. O vínculo extraordinário entre uma criança e um cavalo havia, mais uma vez,
desafiado todas as probabilidades e salvado uma vida. Como vamos explicar isso no relatório? Perguntou um dos policiais ao inspetor Gonçalves, olhando para a ventania. O inspetor sorriu levemente. Vamos apenas dizer que a justiça prevaleceu, de formas inesperadas. A história do cavalo que invadiu um tribunal para salvar uma menina de 6 anos espalhou-se rapidamente, primeiro pela cidade, depois pelo país inteiro. As imagens do momento, capturadas pelas câmeras de segurança que continuaram funcionando durante o caos, tornaram-se virais na internet. Ventania foi apelidado pela mídia de O Cavalo Herói, ou, como uma revista infantil o chamou, O Anjo de Quatro Patas. 3 semanas após o incidente, o julgamento de Ricardo foi retomado em outro fórum, com segurança reforçada. Desta vez, o processo foi rápido. As evidências contra ele eram irrefutáveis, especialmente após a tentativa de sequestro no tribunal, testemunhada por dezenas de pessoas e registrada em vídeo. Sofia não precisou testemunhar novamente. Seu depoimento anterior, somado às novas acusações, foi mais que suficiente. Ricardo foi condenado a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 2/3 da pena. O cúmplice, que sobreviveu ao ataque de ventania com apenas algumas costelas quebradas, confessou durante o interrogatório que havia sido contratado por Carlos para ajudar a sequestrar Sofia durante a confusão que se seguiria à explosão. Para Laura e Sofia, o fim do julgamento significou o começo de uma nova etapa. Puderam finalmente começar a pensar em reconstruir suas vidas sem o medo constante que as acompanhara desde o incêndio. A generosidade da comunidade não cessou. Uma campanha online arrecadou fundos suficientes para que Laura comprasse um pequeno sítio nos arredores da cidade. O local tinha uma casa confortável, um estábulo adequado para a ventania e espaço para que Sofia pudesse brincar em segurança. Vicente aceitou o convite para continuar trabalhando com eles, cuidando da propriedade e, especialmente, de ventania. Em uma ensolarada manhã de primavera, 2 meses após o julgamento, Laura observava Sofia pela janela da cozinha. A menina estava no pasto, sentada em um banquinho baixo, escovando a crina de ventania enquanto conversava com ele. O coelho de pelúcia chamuscado, que nunca a abandonara durante toda a aprovação, agora descansava no parapeito da janela do seu quarto, ainda importante, mas não mais necessário como fonte constante de segurança. Ela está se recuperando bem, comentou a doutora Helena, que havia parado para uma visita de acompanhamento. As sessões estão mostrando progressos significativos. Os pesadelos diminuíram e ela já consegue falar sobre o que aconteceu sem entrar em pânico. Laura sorriu, grata. Acho que devemos isso em grande parte a ele, disse, inclinando a cabeça na direção de ventania. Sem dúvida, concordou a terapeuta. O vínculo entre eles é extraordinário. Em todos os meus anos de prática nunca vi nada parecido. É como se ele pudesse sentir as emoções dela, compreender suas necessidades antes mesmo que ela as expresse. Laura assentiu, pensativa. Sabe, às vezes eu os observo interagindo, e poderia jurar que estão realmente conversando. Não apenas Sofia falando e ele ouvindo, mas uma comunicação de verdade, nos 2 sentidos. A doutora Helena sorriu. Existem formas de conexão que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O que importa é que essa relação está ajudando Sofia a curar feridas profundas. Lá fora, Sofia tinha acabado de escovar a crina de ventania e agora estava montada em seu lombo, sem sela, apenas segurando-se levemente na crina. O cavalo caminhava devagar pelo pasto, cuidadoso com sua preciosa carga. A risada da menina, cristalina e genuína, chegava até a cozinha, um som que durante meses parecera perdido para sempre. «Mamãe!» chamou Sofia, acenando entusiasticamente. «Olha o que Ventania me ensinou!» Como se entendesse o comando, o cavalo executou uma pequena pirueta, girando graciosamente em seu próprio eixo. Sofia ria, segurando-se com confiança absoluta. «Incrível!» respondeu Laura, acenando de volta. «Vocês 2 estão ficando especialistas!» A cena era tão normal,
tão doméstica, que por um momento Laura quase esqueceu tudo o que haviam passado. Quase. As cicatrizes emocionais permaneciam, assim como as físicas no corpo de Ventania. Marcas tênues das queimaduras sofridas durante o primeiro resgate, agora quase invisíveis sob o pelo negro brilhante. "Sabe o que mais me surpreende?" comentou Laura, voltando-se para a terapeuta. "É que nunca treinamos Ventania para nada disso. Ele não era um cavalo de resgate, nem tinha qualquer treinamento especial. Era apenas um cavalo comum." "Talvez não tão comum assim", sugeriu a doutora Helena. "Alguns animais possuem uma sensibilidade extraordinária, e quando encontram a pessoa certa para se conectar..." O telefone de Laura tocou, interrompendo a conversa. Era o inspetor Gonçalves, ligando para informar que o processo de investigação interna sobre como Ricardo conseguira entrar com uma arma no tribunal havia sido concluído. Um segurança havia sido subornado, e as consequências seriam severas. "Só queria que você soubesse que estamos limpando a casa", disse o inspetor. "E também, bem, tem algo mais." "O quê?" perguntou Laura, sentindo um leve aperto no peito. Reflexo condicionado após tantos meses de más notícias. A Sociedade Protetora dos Animais quer homenagear Ventania com um prêmio especial por bravura. Nunca fizeram isso por um cavalo antes, mas acham que ele merece ser reconhecido. Seria numa pequena cerimônia pública. O que você acha? Laura olhou novamente pela janela, observando Sofia e Ventania em sua dança harmoniosa pelo pasto. "Vou perguntar a Sofia. Ela é quem decide sobre Ventania agora." Depois que desligou, Laura foi até o pasto. A brisa suave de primavera trazia o perfume das flores silvestres que começavam a brotar. Ventania parou quando a viu se aproximar, como se soubesse que ela tinha algo importante a dizer. "Sofia", começou Laura, "o inspetor Gonçalves ligou. Querem dar um prêmio especial a Ventania por ter salvado você. Seria numa cerimônia pública com outras pessoas assistindo. O que você acha?" Sofia ficou em silêncio por um momento, sua pequena mão descansando no pescoço de Ventania. Finalmente, ela balançou a cabeça. "Ventania não gosta de multidões, mamãe. Ele prefere ficar aqui com a gente. Não é, Ventania?" O cavalo relinchou suavemente, movendo a cabeça para cima e para baixo como se estivesse concordando. Laura sorriu, não totalmente surpresa. Sofia sempre parecera entender as preferências de Ventania melhor que qualquer um. "Tudo bem, vou dizer a eles que agradecemos, mas que Ventania prefere ficar longe dos holofotes." "Podemos fazer nossa própria cerimônia", sugeriu Sofia, os olhos brilhando. "Só nós, Vicente e a doutora Helena. Posso fazer uma medalha especial para ele com aqueles materiais que a professora me deu." "Acho uma ótima ideia", concordou Laura. No fim de semana seguinte realizaram sua pequena cerimônia privada. Sofia havia confeccionado uma medalha de papelão dourado, decorada com glitter e pedacinhos de tecido colorido. No centro, havia escrito em letras infantis: "Para Ventania, meu herói." A menina colocou a medalha no pescoço do cavalo com toda a solenidade de um chefe de estado concedendo uma condecoração. Ventania permaneceu perfeitamente imóvel durante todo o processo, como se compreendesse a importância do momento. Depois, quando Sofia o abraçou, ele baixou a cabeça gentilmente, encostando o focinho no ombro da menina. Um gesto que parecia dizer: "Sempre estarei aqui para você." Vicente havia preparado um pequeno banquete para celebrar, cenouras e maçãs frescas para Ventania e um bolo caseiro para os humanos. Sentados em uma toalha estendida no pasto, desfrutando do sol primaveril, pareciam uma família comum aproveitando um piquenique. Não um grupo que havia enfrentado terror, traição e quase morte. "Um brinde", propôs Vicente, erguendo seu copo de suco. "A novos começos." "A novos começos", repetiram todos, inclusive Sofia, que ergueu seu copo infantil com entusiasmo. Ventania, como se não quisesse ficar de fora, relinchou suavemente. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Sofia sentou-se ao lado do cavalo, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu.
Laura aproximou-se silenciosamente, não querendo interromper, mas curiosa sobre o que sua filha estava fazendo. Estou mostrando as constelações para a Ventania, explicou Sofia ao notar a presença da mãe. Ele gosta de histórias sobre estrelas. Laura sorriu, sentando-se ao lado da filha. E como você sabe disso? Sofia olhou para ela com aquela expressão séria que às vezes as crianças têm, como se os adultos estivessem fazendo perguntas muito óbvias. Ele me conta coisas, mamãe, e eu conto coisas para ele. É assim que funciona. Claro, respondeu Laura, abraçando a filha. Que tolice a minha perguntar. Juntas, mãe e filha ficaram observando as estrelas, o grande cavalo negro como um guardião silencioso ao lado delas. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estendia-se à frente, cheio de possibilidades. E por mais difícil que fosse explicar o vínculo extraordinário entre Sofia e Ventania, uma coisa era certa. Enquanto estivessem juntos, haveria sempre um anjo da guarda velando por aquela família. Um anjo de 4 patas, com olhos profundos e sábios, e um coração maior do que qualquer um poderia imaginar. A noite caiu completamente sobre o pequeno sítio, envolvendo-os em seu manto protetor. Em algum lugar na imensidão do céu, uma estrela cadente traçou um caminho luminoso. Sofia fechou os olhos e fez um pedido. E talvez, apenas talvez, Ventania também tenha feito o seu.